Olá, palavra de vida para nossas vidas. Um jovem, ele chegou diante de um sábio, ele queria entender por que algumas pessoas estão bem e, infelizmente, em algumas situações tem pessoas que não têm a mesma qualidade de vida, não estão com a mesma saúde, com o mesmo vigor de outras pessoas. Aquele sábio, querendo explicar ele de uma forma bem clara, ele falou: olha, eu vou te levar e vou te mostrar duas portas. E por trás dessas portas vai ter cenas parecidas, mas vai te esclarecer muito bem e você vai entender um desses motivos. Na primeira porta, quando aquele sábio abriu e mostrou aquele jovem, havia um banquete, uma comida muito gostosa. Havia também pessoas em volta daquele banquete, só que havia um espaço entre elas e o banquete. E cada uma delas tinha colheres, só que o cabo era muito longo. Elas não poderiam se alimentar a ela mesma. Isso. Então, ali naquela cena, as pessoas estavam magras, fracas, debilitadas, mesmo diante de uma grande quantidade de alimento. Na segunda porta, tinha a mesma cena, só que as pessoas estavam fortes, felizes, bem alimentadas. Mas era a mesma cena. Cada uma delas tinha colheres, mas com um cabo longo, o qual ela não poderia alimentar ela mesma. E aquele jovem ficou sem entender, mas por que? Se é a mesma cena, se tem o mesmo alimento, por que umas são fortes e as outras são debilitadas? Aí ele pegou e explicou: por causa do egoísmo. Você vê, é a mesma cena. Aquelas pessoas da primeira cena tinham as mesmas condições da segunda cena, só que elas não poderiam alimentar elas mesmas. Então ficaram o quê? Debilitadas, fracas, sem forças. Na segunda porta, elas não poderiam alimentar elas mesmas. Então o que elas fizeram? Elas começaram a alimentar a outra, o seu próximo. Ela usava aquela colher com cabo bem longo e alimentava o outro. O outro usava aquela colher dele com cabo longo e alimentava aquela pessoa. Então houve o quê? Uma divisão, houve uma troca. Houve uma atitude de ser o quê? Misericordioso e não orgulhoso. Naquela primeira porta eram pessoas orgulhosas que só pensavam em si e por isso estavam todas morrendo, mesmo diante de uma grande quantidade de alimento. Resumo dessa reflexão: quando a pessoa é egoísta, quando ela só pensa nela, ela não cresce. Quando a pessoa só pensa nela, ela morre, mesmo diante de grandes oportunidades. Ela não cresce. Mas quando ela transborda na vida dos outros, quando ela se coloca no lugar do outro, quando ela é misericordiosa, ela cresce. Ela divide o pão, ela divide o conhecimento, ela transborda na vida da outra pessoa. Isso gera o quê? Gera um ciclo. Automaticamente ela recebe aquilo que ela doou e ela cresce. Então, que a partir de hoje você venha fazer diferente e venha crescer em todas as áreas da sua vida. Pega essa palavra.